Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica Matemática. Hoje a gente vai conversar mais uma aula, né, sobre lógica de primeira ordem, na verdade é a última aula sobre lógica de primeira ordem, onde a gente vai estudar as regras de derivação. Tá? Bom, assim como na lógica proposicional, né, a gente tem o conceito de validade de uma fórmula da lógica de primeira ordem. Né? Então a gente viu na lógica proposicional que uma fórmula ela é válida se ela é sempre verdadeira. Tá? A gente também chama isso de tautologia. Tá? Então uma fórmula que é sempre verdadeira, não importa a interpretação que eu dou para essa fórmula, ela é chamada de tautologia, ou a gente diz que ela é uma fórmula válida. Tá? Só que na lógica proposicional, a gente tem sempre 2 elevado a n possíveis interpretações, onde n é o número de proposições atômicas dentro da fórmula, né, que a gente está querendo avaliar. Então a gente consegue, algumas vezes com uma certa dificuldade, dependendo do número de proposições atômicas, né, mas ainda assim a gente consegue construir uma tabela verdade, porque apesar de ser poder ser um número muito grande, né, esse 2 elevado a n, ainda assim é um número finito. Então, em tese, a gente poderia construir uma tabela verdade sempre para qualquer fórmula da lógica proposicional. Em algumas situações isso seria mais fácil, em outras seria mais difícil, mas assim é possível construir esse tipo de tabela. Tá? Na lógica de predicados ou lógica de primeira ordem, isso não é mais possível. Porque a gente pode ter um conjunto infinito de possíveis interpretações, né? Então, por exemplo, o domínio da minha interpretação ele pode ser infinito, né? Eu posso ter um conjunto infinito de predicados, né? Então não existe uma quantidade finita de possíveis interpretações como existia na lógica proposicional, na lógica de primeira ordem. Então com isso a gente não consegue construir uma tabela verdade, porque a tabela verdade consiste em você criar uma linha para cada possível interpretação. Se é um conjunto infinito, você não vai conseguir nunca terminar de adicionar linhas na sua tabela. Né? Então, para decidir sobre a validade de uma fórmula, a gente vai precisar seguir uma metodologia, como, por exemplo, um tablô semântico ou as regras de derivação. Tá? Na lógica de predicados, aqui a gente vai estudar só as regras de derivação. Tá? A gente também consegue mostrar, por exemplo, que uma fórmula não é válida, né, dando para essa fórmula uma interpretação onde ela é falsa. Tá? Então, se a gente conseguir uma interpretação onde uma determinada fórmula é falsa, a gente já está provando que essa fórmula não é válida. Bom, então um exemplo aqui, diga se a fórmula para todo x, p de x, existe x, p de x, é ou não válida. Tá? Então assim, eu vou fazer essa análise da validade dessa fórmula, uma análise do significado da fórmula. Tá? Eu não vou fazer uma análise formal ainda, a gente vai fazer essa análise formal mais para frente. Então o que essa fórmula ela significa? Né? Para todo x, p de x, então existe x, p de x. Ela está dizendo o seguinte, olha, se todos os elementos do meu domínio têm a propriedade P, então existe um elemento do meu domínio, pelo menos um, que tem a propriedade P. Então isso é, obviamente, sempre verdadeiro. Né? Não importa qual é a propriedade, não importa qual é o conjunto. Se todos os elementos do conjunto, do domínio, têm essa propriedade P, então, obviamente, que existe um elemento, né? No caso todos, né? Mas existe um elemento, pelo menos, que tem a propriedade P. Então essa é uma fórmula que é sempre verdadeira. Né? Não tem muito para onde a gente cair, onde ela é falsa. Né? Ela é sempre verdadeira. A gente nunca vai conseguir encontrar uma interpretação que torne essa fórmula falsa. Então repara que essa análise foi uma análise pura e simplesmente do sentido da fórmula. Eu não fiz uma análise mais formal. Eu não demonstrei de maneira formal que essa é uma fórmula válida. Tá? Mas baseado no significado dela, a gente pode dizer que ela é uma fórmula válida.
Bom, diga-se para todo x, p de x, então p de A é ou não válida. A ideia é muito similar, né? Quer dizer, se todos os elementos do meu domínio têm a propriedade P, então um elemento específico do meu domínio também tem a propriedade P. É isso que essa fórmula está dizendo, né? Se todo mundo tem a propriedade P, então um determinado elemento específico A, né, que é uma constante, também vai ter essa propriedade. Isso, obviamente, que é sempre verdade, né? Se todo mundo tem, se você pegar um elemento específico, esse elemento específico também tem a propriedade P. Tá? Então, usando o próprio significado, a própria semântica da fórmula, a gente consegue decidir que ela é uma fórmula verdadeira, uma fórmula sempre verdadeira, né? Uma fórmula válida. Bom, uma outra fórmula para todo x, p de x e q de x, e somente c para todo x, p de x, e para todo x, q de x. Então essa fórmula está dizendo o seguinte, olha, para todos os elementos do meu domínio, né, se todos esses elementos do meu domínio eles têm ao mesmo tempo a propriedade p de x e propriedade q de x, então todos os elementos do meu domínio têm a propriedade p de x e todos os elementos do meu domínio têm a propriedade q de x. Tá? E obviamente que isso também é verdadeiro, porque para que esse p de x e q de x seja verdadeiro, né, cada um desses x tem que ter as duas propriedades. Então todos os elementos vão ter as duas propriedades. Então é verdade que para todo x p de x e para todo x q de x. Ou vice-versa, tá? Se todos os x têm p de x e todos os x têm q de x, então é verdade que todos os x têm p de x e q de x. Então isso também a gente está derivando o fato dessa fórmula ser uma fórmula válida a partir do significado, da semântica da fórmula. P de x, então Q de x, então P de x. É ou não uma fórmula válida? Tá? Bom, essa fórmula aqui, ela é válida, né? A gente consegue concluir que ela é válida de uma maneira bastante simples, né? Não é muito complicada. Aqui não tem nem o para todo, nem o existe, né? Esse x aqui está maiúsculo, mas ele é minúsculo, é igual aos outros, né? Por alguma razão eu acabei colocando ele como maiúsculo aqui. Mas ele é o p de x igual a esse carinha que está aqui. Tá? Repara que a gente tem variáveis livres, todas as variáveis aqui dessa fórmula são livres, né? Então, a princípio, a gente não consegue determinar o valor verdade de p de x, o valor verdade de q de x e o valor verdade de p de x aqui de novo. Tá? Porém, pela estrutura da fórmula, a gente consegue dizer que essa é uma fórmula válida. Então, a gente pode supor o seguinte, olha, o p de x, eu não sei se ele é verdadeiro e eu também não sei se ele é falso, mas eu posso dizer para você com certeza que ele é ou verdadeiro ou falso, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, se o p de x for falso, automaticamente essa implicação se torna verdadeira, tá? Pela definição da implicação. Tá? Por outro lado, se esse p de x for verdadeiro, o que vai acontecer? Esse p de x aqui ele também é verdadeiro, logo essa implicação é verdadeira pela definição da implicação, e aí eu vou ter verdadeiro, então verdadeiro, o que é uma implicação também verdadeira, e aí a gente conclui que é uma fórmula válida também. Tá? Tanto se eu concluir que p de x é verdadeiro, quanto se eu concluir que p de x é falso. Então, para qualquer interpretação que eu possa pensar, essa fórmula vai ser sempre verdadeira, logo ela é uma fórmula válida. Tá? Então, nesse caso, a gente conseguiu definir se uma fórmula é válida ou não, mesmo só com variáveis livres, né? E baseado simplesmente na estrutura dela, sem se preocupar com os valores verdade de cada um dos predicados individuais, porque a gente não consegue obter por conta das variáveis aí serem livres. Tá? Bom, existe p de x, então para todo x, p de x é uma fórmula válida ou não válida, né? Enfim, esse caso é bastante claro que ela é uma fórmula que não é válida, né? Porque a gente está cometendo um erro de generalização aqui, né? Quer dizer, isso acontece muito, inclusive, no mundo real, né? Você pega um elemento que tem uma propriedade específica e tenta generalizar isso para todo o conjunto de propriedades, né? Por exemplo, isso seria equivalente a dizer que todo político é ladrão, por exemplo. Por quê? Porque você consegue pensar em vários políticos que são ladrões, né? E aí você estende isso para todo o domínio da sua interpretação, e aí você acaba errando, né? Porque a gente pode ter políticos que não são ladrões, né? E aí a fórmula é falsa. Então esse tipo de generalização ele não é um tipo de argumento válido, não é um tipo de
de fórmula válida, né? Não é verdade eu dizer que só porque um elemento de um domínio tem uma propriedade P, que todos os elementos do domínio vão ter essa propriedade P também. A gente poderia, por exemplo, supor que esse domínio é composto pelo conjunto dos números inteiros, por exemplo, né? E P de x significa que x é par, né? Certamente que existem números pares, então existe x, P de x seria verdadeiro. Entretanto, não é verdade que todos os inteiros são pares, existem inteiros que são ímpares. Então, para todo x, P de x seria falso. Então eu teria uma premissa verdadeira chegando numa conclusão falsa e a implicação nesse caso seria falsa, tá? Então, claramente, não é uma fórmula válida, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado porque quando eu tinha o E, essa implicação ela era sempre verdadeira, né? Agora com O a coisa muda um pouco de figura. Quando eu digo para todo x, P de x ou Q de x, significa que cada elemento do meu domínio ou tem a propriedade P ou tem a propriedade Q. Isso é diferente de você dizer que todos os elementos do seu domínio têm a propriedade P ou todos os elementos do seu domínio têm a propriedade Q. Por exemplo, vamos supor que o meu domínio é, de novo, o conjunto dos números inteiros. Tá? O meu domínio é o conjunto dos números inteiros. P de x, a gente vai dizer que é o conjunto, que é a propriedade do x ser par. E Q de x é a propriedade do x ser ímpar. Então, para todo x, ou o x é par ou o x é ímpar. Verdade. Tá? A gente pode pegar, por exemplo, o conjunto dos números inteiros maiores que zero. Tá? Os números inteiros não nulos, por exemplo, né? Para excluir o zero, porque o zero não é nem par nem ímpar. Né? Mas vai ser verdade que todos os números do meu domínio ou vão ser par ou vão ser ímpar. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Agora, quando eu chego aqui, todos os valores de x têm que ser par? É verdade que todos os valores de x são pares? Isso aqui é falso. É verdade que todos os valores de x são ímpares? Também é falso. Então, falso com falso é falso. Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, a implicação é falsa, logo essa fórmula não é uma fórmula válida. Então, toma esse cuidado. Enquanto com o E, isso aqui seria uma fórmula verdadeira, ou seja, P de x, E, Q de x, então, para todo x, P de x, E, para todo x, Q de x, isso seria verdadeiro. Quando a gente usa o OU, aí a coisa muda de figura e essa fórmula ela se torna não mais válida. Tá? Bom, validade de argumentos, assim como a gente instituiu na lógica proposicional, na lógica de predicados, a gente também vai definir um argumento como sendo P1 e P2 e P até Pn, né? Então onde cada PI vai ser uma premissa do argumento e representa uma fórmula da lógica de predicados, composta por predicados e quantificadores. Tá? E que vai ser um argumento da minha conclusão, que também é representado por uma fórmula da lógica de predicados. Tá? O argumento é considerado válido se a fórmula P1 e P2 e até Pn, então Q, for uma fórmula válida, assim como a gente viu na lógica proposicional. Para provar que um argumento é válido, a gente vai utilizar as regras de derivação, assim como a gente fez na lógica proposicional. Então vamos para as regras de derivação. A primeira coisa importante a se falar sobre as regras de derivação, né, é que todas as regras de equivalência e inferência da lógica proposicional ainda valem na lógica de predicados. Tá? Então você pode usar todas as regras de derivação que você aprendeu na lógica proposicional, também na lógica de predicados. Tá? Um argumento da forma para todo x, px e para todo x, px, então qx, ainda é um argumento válido demonstrado através da regra modus ponens. Então, repara o seguinte, se você tem que isso aqui é verdadeiro, né, que é a sua premissa, e você tem que isso aqui é verdadeiro, né? Essas são suas duas hipóteses, né? Você vê que você tem o antecedente de uma implicação. Ó. Você sabe que o antecedente da implicação é verdadeiro. Então, usando a regra de modus ponens, você consegue concluir que é de x, e aí consegue provar que é de x aqui. Então, usando o modus ponens, a gente consegue demonstrar que essa fórmula aqui é uma fórmula válida. Tá? Então, repara que modus ponens foi uma regra
de inferência que a gente definiu lá em lógica proposicional e a gente ainda consegue utilizar ela da mesma maneira na lógica de predicados, lógica de primeira ordem. Tá? Bom, entretanto, existem diversos argumentos válidos na lógica de predicados que não correspondem a uma tautologia na lógica proposicional. Então, se eu nomear, por exemplo, para todo x q de x como uma fórmula q de x, aliás, deixa eu mudar aqui. Como uma fórmula, vamos chamar de q de x. Então, q de x, então, r de x, aonde o q de x é o para todo x p de x e o r de x é o existe x p de x. A gente também poderia escrever isso aqui de uma maneira simplificada como q, então, r. Tá? Se você olhar para essa fórmula aqui, Q então R, do ponto de vista da lógica proposicional, você vai ver que isso aqui não é uma tautologia. Tá? Ele não tem o formato de uma tautologia. Porém, quando a gente olha para todo x, p de x, então existe x, p de x, pelo significado dos quantificadores, a gente consegue definir que isso aqui é uma fórmula válida. Então a gente precisa, para poder mostrar formalmente que isso aqui é uma fórmula válida, a gente precisa de regras adicionais. Tá? Essas regras adicionais, elas vão permitir que a gente consiga lidar com esses quantificadores. Tá? A estratégia geral vai ser o seguinte, a gente vai trabalhar com regras que permitam a gente remover os quantificadores, depois manipular as fórmulas que restaram, depois adicionar novamente os quantificadores. Então eu preciso de regras que adicionem quantificadores e regras que removam quantificadores. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar com 4 regras novas, 4 regras adicionais em relação às regras da lógica proposicional. São 2 regras para introduzir e remover o para todo, né? E 2 regras para introduzir e remover o existe. Tá? Nas regras que a gente vai apresentar, a gente vai reparar que P de x não significa um predicado unário. Tá? P de x não é um predicado unário, mas sim uma fórmula da lógica de predicados que possui a variável x como uma de suas variáveis. Tá? Então, assim, P de x poderia significar, por exemplo, existe y para todo z, q de x, yz, por exemplo. Tá? E isso aqui a gente está representando como P de x. É simplesmente uma fórmula P que tem uma variável x aqui dentro, como, por exemplo, tem aqui o x aqui.